A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes da rubrica A Vida Continua, bem-vindos aqui à tarde de sábado ao Rádio Clube de Angra, à estação, digamos, à voz da terceira. Esta pandemia não vem por acaso. Ela, dentro de outras razões, ela trouxe-nos um convite, que é o convite da reflexão. Com este isolamento, em vez de estarmos a perder tempo com aquela ansiedade, com aquela pressa de voltarmos à nossa vida normal, do antigamente, aos mesmos hábitos, aos mesmos vícios, com este isolamento, porque não encetar uma tarefa que já adiamos há bastante tempo? Qual é esta tarefa? Já que estamos mais tempo sós, por que não começar a olhar um pouco para dentro de nós próprios? Em vez de julgarmos os outros como fazemos nas redes sociais, e que infelizmente está cada vez mais a aumentar o julgar o outro, porque agora não fazer uma introspeção e fazer aquilo que Santo Agostinho aconselhou, que é o conhece-te a ti mesmo. Jesus afirmou: vós sois deuses. Esta afirmação leva-nos a uma profunda investigação. Se considerarmos que, de acordo com a resposta número 1, que está contida no Livro dos Espíritos, que questiona o que é Deus e cuja resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, restaria a conclusão de que possuímos essas qualidades inerentes ao Criador, latentes no nosso espírito. Todavia, essa dedução merece maior reflexão. A filosofia socrática de Sócrates ensinava que o conhecimento do homem deveria conduzi-lo a investigar a sua própria realidade. Daí a célebre frase: conhece-te a ti mesmo. O conteúdo dessa ideia, séculos após, foi reproduzido através dos ensinamentos do Mestre ao afirmar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essas questões devem ser interpretadas à luz da razão e ao mesmo tempo devem igualmente conduzir-nos à outra análise que se encontra na questão mais adiante, na questão 621 deste mesmo livro, que referi o Livro dos Espíritos, que questiona: onde está escrita a lei de Deus? A resposta foi direcionada no sentido do conhecimento da nossa realidade psicológica. A resposta a esta questão é: na consciência. A lei de Deus está gravada na nossa consciência. Por isso, caros amigos, não vale a pena fugirmos, porque nunca conseguiremos fugir de nós mesmos. É naturalmente verdadeiro que a análise de todas essas questões indica que possuímos na nossa intimidade psicológica um tesouro extraordinário de valores que não conseguimos ainda descortinar. É somente através do processo do autoconhecimento que o ser humano principia a extrair das profundezas do seu subconsciente um diamante incrustado na rocha bruta para em seguida lapidá-lo com o propósito de convertê-lo em joia cristalina e fulgurante. O ser humano, caros amigos, é uma entidade em construção. Nós somos entidades em construção constante. E essa entidade necessita de se autodescobrir para se projetar no espaço infinito e ocupar o lugar que lhe foi destinado pelo Criador. Segundo Joana de Ângeles, a consciência de si
desvela o mundo interno ignorado, favorecendo com reflexões agradáveis na busca do autoconhecimento. A imersão que se realiza na direção do nosso eu converte-se em profundo ato de compreensão da realidade espiritual individual, com o propósito de adquirir consciência do que somos e iniciar o processo de construção daquilo que pretendemos ser. Afinal, é somente quando adquirirmos conhecimento do que nos falta de que seremos capazes de buscar valores para preencher o vazio existente presente na nossa intimidade. Ou seja, é um verdadeiro processo de remodelação da alma. O homem primário desconhece toda esta realidade porque não aprendeu ainda o significado da própria existência. Ou seja, vive à margem dos fenómenos que ocorrem à sua volta em razão da materialidade que ofusca a sua visão. Exupéry afirmou que o essencial é invisível aos olhos. Essa cegueira cultural, intelectual e espiritual explica os grandes desacertos que ocorrem no mundo das relações. Isso porque, como compreender o próximo se não conhecemos a nossa própria capacidade de entender o mecanismo da relação e da tolerância? Como compreender o próximo? Os homens maus esquivam-se à própria vida, destruindo a si mesmos, incapazes de suportar a própria companhia, no dizer de Hannah Arendt. O homem vil de Aristóteles não consegue submeter os seus desejos às ordens da razão e, por esse motivo, não pode exercer controle sobre os seus próprios atos no universo relacional. Somente quando o homem se liberta das âncoras da matéria e inicia o percurso na direção da sua intimidade é que consegue compreender o sentido da vida humana. Caros amigos ouvintes, nesse processo de reflexão, a pessoa inicia a escalada nas grandes cordilheiras do espírito, superando os difíceis e intricados caminhos que a conduzem à sua realidade existencial. E é assim, aos poucos, é que se começa a se tornar e a sentir Deus. Este senhor Teilhard de Chardin esclarece que reflexão é o estado de uma consciência que se tornou capaz de se ver e de prever a si mesma. Pensar não é apenas saber, mas saber o que se sabe. Esse verdadeiro estado de início deste estado de consciência habilita o ser humano ao domínio de si mesmo, o que significa iniciar a conquista do seu poder de autocontrole. Já outro senhor, Tolstói, afirmou que a doutrina de Cristo tem grande poder exatamente porque requer a perfeição absoluta, isto é, a identificação do sopro divino que se encontra na alma de cada homem com a vontade de Deus, identificação do Filho com o Pai. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, vislumbrou nos fundamentos da doutrina uma ciência na busca da verdade, do autoconhecimento, da introspeção analítica, da reflexão cognitiva sobre a nossa própria realidade e a do próximo. Não é uma filosofia meramente comportamental, senão um instrumento de habilitação na direção do entendimento do complexo mecanismo que comanda a nossa conduta no mundo da convivência. Através da visão mental penetrante, consegue-se a introspeção saudável, direcionada para as ocorrências psicológicas. Desse modo, adquirindo-se um conhecimento consciente, assinala Joana de Ângeles. Essa viagem ao desconhecido, na direção do nosso subconsciente, é o desafio que a filosofia espírita nos convoca
para compreendermos o significado real desta nossa existência carnal e da evolução. Nós evoluímos, caros amigos e ouvintes, nós evoluímos por etapas. Porque em cada retorno à matéria, o homem adquire novos conhecimentos que se somam aos anteriores para, a partir de um determinado momento, compreender o significado e a razão da existência. Certamente que o momento culminante para o espírito se revela quando inicia o autoconhecimento. Compreender é uma conquista que envolve saber, que se desenvolve na busca da consciência da realidade que nos envolve. Nessa linha de ideias, Erich Fromm assinala que é a voz do verdadeiro eu que nos convoca para nós mesmos, para vivermos produtivamente, para nos desenvolver ampla e de forma harmoniosa. Isto é, para nos tornarmos aquilo que somos em potência, ou seja, deuses. A frase sugestiva de Erich Fromm remete-nos à filosofia do Cristo, quando afirmou que somos deuses. O homem que se encontra em processo de autoconhecimento apenas será, somente será, verdadeiramente livre quando se autodescobrir e trouxer à superfície de si mesmo os incomensuráveis valores que se encontram incrustados no seu subconsciente. Huberto Rodan ensina o seguinte: ora, sendo o homem essencialmente divino, embora a consciência da sua divindade se ache por ora em estado potencial de latência, pode a voz de Deus acordar nele o eco ou a reminiscência da sua origem divina. O verdadeiro deotropismo que nos impulsiona na direção do Criador é exemplo das plantas que, através do heliotropismo, se dirigem para o Sol. Dessa forma, caros amigos e ouvintes, o ensinamento do Cristo nos conduziu dois desafios: conhecer a nós mesmos e nos libertarmos das algemas que nos prendem ao dogma, ao preconceito e à ignorância, para, a partir do conhecimento dessa realidade, alçar voo na direção do autoconhecimento. E, ao iniciarmos essa viagem, assumiremos o controle da nossa alma, instrumentando-nos para descer nas profundidades do nosso eu, que nos conduzirá às alturas das imensas cordilheiras do conhecimento, da compreensão e do significado da linguagem divina. Seremos donos do nosso destino. Seremos donos do nosso destino. E nessa circunstância, poderemos realizar as nossas escolhas, conscientes dos efeitos que elas produzirão na nossa existência. Seremos, de facto, caros amigos e ouvintes, seremos, de facto, os deuses anunciados pelo Cristo. E disse mais Jesus que nós iríamos fazer o que ele já fazia há 2000 anos e muito mais. Aqui está implícito, digamos, o nosso potencial infinito de possibilidades. Somos nós que, não fazendo esta viagem interior, que continuamos a desconhecer este enorme potencial que está em nós como um diamante em bruto que precisa ser lapidado. No próximo sábado iremos continuar nesta temática sobre a lógica do conhecimento de si mesmo, agora no próximo programa, na próxima rubrica, dando-vos orientações, passos que podemos seguir para trilhar esta caminhada que um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que fazer.
Sabemos que, provavelmente, acredito que muitos já iniciaram esta caminhada e encontraram pela frente marés contrárias. Começaram a encontrar coisas que não agradavam e começaram a desistir. E o que é que se vê mais na humanidade, na maioria da humanidade? É uma fuga para o exterior. É uma espécie de fuga adormecida para o exterior. Uma fuga de si mesmo. E como é que nós podemos fugir de nós mesmos se as leis divinas estão gravadas na nossa própria consciência? Continuamos, apesar dos sinais, e que são muitos, os sinais que são mundiais, continuamos distraídos a caminhar para fora de nós mesmos, quando o convite é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Os deuses somos nós, não é deuses no aspecto da poligamia, nada disso. São os outros deuses, são os nossos irmãos, são todos vós, caros ouvintes. Vós sois deuses. E nós temos um potencial tão incrível que, se quisermos de facto mudar a realidade à nossa volta, nós podemos. O problema é que a nossa vontade está fraquinha, está enfraquecida, está esquecida. Fazemos planos e quando chega a hora mudamos de rumo. Mas a cada um de nós chegará a hora de pararmos, repensarmos as nossas atitudes e incitarmos rumo a esta viagem interior. Por falar em vontade, gostaria de vos deixar aqui uma mensagem do livrinho Vida Feliz por Joana de Ângeles, que diz o seguinte, para nós meditarmos, para nós pensarmos nisto durante a semana que se aproxima. Ela diz o seguinte: Deus dotou-te de força de vontade. Se te parece fraca, é porque não a tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treina-a nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los e, lentamente, vai passando para desafios mais expressivos. Através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da tua atual existência. E ela termina dizendo o seguinte: não desistas se de início fracassares. É isso que nós fazemos muitas vezes, caros amigos e ouvintes. Falhamos à primeira e desistimos. Todo o sucesso, seja ele qual for, material, espiritual, mas que seja cada vez mais espiritual, requer esforço. E no decorrer desse esforço cometeremos erros. Mas esses erros podem e devem ser corrigidos. Interessa é que quando cairmos, ter a vontade de nos levantar e de esquecer o passado, de nos perdoarmos e de seguir em frente. Ajuda-te que o céu te ajudará. Somos nós que temos que dar o primeiro passo, sempre. O primeiro passo é sempre nós. E a espiritualidade superior, os nossos amigos, anjos da guarda, eles não interferem, eles não fazem aquilo que nós somos capazes de fazer. Não fiquem à espera de milagres, porque eles não são reais. Não existem milagres. E daremos também a visão espírita dos milagres. Porque milagre seria uma derrogação
da lei divina. Deus não escolhe um filho ao acaso. É tudo uma questão de merecimento. Tudo uma questão de colheita que surge no tempo certo. Então, para o próximo sábado, iremos continuar a falar da lógica do conhecimento de nós mesmos, conhece-te a ti mesmo, dando agora orientações para o fazermos. E noutro programa iremos então falar sobre os ditos milagres. Foi um prazer estar na vossa companhia mais uma vez. Fiquem aqui com um grande abraço. Um abraço à distância virtual, porque é mais saudável nesta época que passamos. Marcamos encontro então para o próximo sábado. E não se esqueçam, caros amigos e ouvintes, não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.